Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é com a Claritia Boeira e a gente vai conversar sobre transição na carreira. Como tornar possível a mudança profissional. Oi, Vini. Seja bem-vindo. Aguardar a Claritia entrar. Nosso tema vai ser transição na carreira. Oi, Thiago. Sejam todos bem-vindos. Aguardar a Clary chegar e a gente dá início. Oi. Lembrando que depois fica salvo lá no canal Escola de Descobertas. Não te inscreveu ainda no canal, te inscreve no canal. Aciona o sininho para receber as notificações. Vamos iniciar com a Clary. Olá, querida. Boa tarde, Simone, tudo Tudo bem? bem? Que alegria Tudo te receber jóia? aqui. Nossa, que presente o meu, né? Eu fiquei pensando hoje, nossa, hoje eu vou encontrar mesmo que virtualmente com a pessoa que me mostrou o mundo do coaching e que foi minha primeira professora, minha primeira trainer, a pessoa que deu a picadinha de agulha para o mundo do coaching e de lá para cá mudei a vida, digamos assim, né? Totalmente. Ah, que legal, fico muito feliz de ouvir isso de ti. Que bom. Nossa, muito bom, assim, sempre lembro, porque nada como a gente honrar as nossas raízes, da onde que tudo começou, né? Foi muito bacana. Gratidão enorme, Simone. E gratidão pelo convite da gente bater esse papo hoje. Ah, que bom, fico bem feliz que tu aceitou. Acho que a gente tem, né, isso em comum, né, apesar das nossas abordagens serem bem diferentes, né, pelo que eu tenho acompanhado um pouco de ti, de te conhecer um pouco também. A gente tem um estilo diferente, apesar de fazer um trabalho parecido, né, a gente também, nas nossas histórias de vida, a gente tem a experiência da transição na carreira, e eu lembrei de ti para a gente conversar sobre esse assunto, né, claro, eu gosto sempre de, quando a gente inicia a live, né, dizer assim o que, que motivou a falar sobre isso, né? E o que eu percebo assim é que a transição na carreira é sempre um momento difícil, né? A gente considera um momento de crise até, né? Porque vem a dúvida, vem a É. incerteza, vem agora, como assim eu vou largar tudo que eu já fiz e vou abandonar o que eu já fiz, vou desistir? Muitas vezes as pessoas pensam, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, algumas pessoas, diferente de nós, que fizemos uma transição por opção, muitas pessoas nesse Sim, momento estão precisando fazer uma transição por necessidade. E aí a coisa é um pouco diferente, né? E aí talvez a gente bem, pudesse, né? é bem diferente, então talvez a gente pudesse compartilhar um pouco da experiência que a gente tem para poder aí também contribuir com as pessoas e se puder, né, ser útil para alguém, já o nosso objetivo está alcançado. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o convite. Ai, gratidão. Eu fico muito grata e muito feliz. Assim, eu acho que esse tema transição de carreira, ele é de extrema importância, né, Simone? Porque esse final de semana, inclusive, de novo, eu entrei em contato com os dados e muitas pessoas insatisfeitas nas suas carreiras. Então, é um tema que precisa ser falado e que as pessoas, acima de tudo, precisam acreditar, né? E seja uma transição forçada ou seja por uma escolha, eu acredito muito que é um tema que pode trazer não só alegria e dizer, porque a pessoa vai ser muito feliz com o que ela vai estar fazendo, mas também de conexão com prosperidade, quando a gente está melhor, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, É, ou quando a gente está mais adaptado aos ambientes também, né? Porque eu acho, não sei se adaptado é a palavra, mas é onde eu estou no ambiente em que eu escolhi estar, né? Eu acho que isso faz muita diferença, não só na felicidade, mas na prosperidade, na vida, nas famílias, né? Então, eu acredito muito que esse é um tema que precisa ser falado mesmo, né? é verdade. O que está no subtítulo ali, né, é tornar possível,
a mudança profissional, né? E é muito legal de ver isso, né? De quando as pessoas, num determinado momento, pensam que é impossível fazer aquilo que elas estão imaginando, e depois que elas conseguem, né, realmente fazer essa mudança e passar, às vezes, a viver daquilo que ela decidiu fazer, porque tem, né, um tempo aí que a gente vai falar também disso, né? Que é uma transição que muitas vezes não é o que sustenta a pessoa por algum tempo, né? Precisa ter a preparação para isso, a disponibilidade para isso, né? Mas quando a pessoa já passou esse momento e que ela já está vivendo nessa segunda fase, né? É tão legal de ver, né? É isso que tu diz, assim, da pessoa perceber assim, nossa, o quanto eu percebi que eu podia e antes eu achava que não era possível, né? Muito legal de ver isso nas pessoas, né? Nossa, muito. Eu acho que isso é o que move a transição de carreira, né? E eu vejo a transição de sério, né, Simone? Eu vejo alguns colegas e acho que tá tudo bem, né? Cada um deu uma travadinha para mim. Eu tô te ouvindo, tá congelada a tua imagem, Ah, mas eu tô te ouvindo. deu uma travadinha. Eu vejo alguns Avisa colegas. se por acaso travar, vocês avisem para nós. Perfeito. Eu vejo alguns colegas, né, tratando muito a transição de carreira como algo rápido. Faça a sua transição em 6 meses, 4 meses e tal. Eu acho que está tudo certo, cada um trabalha de uma forma, mas eu vejo a transição de carreira como algo importante, sério, né? E uma boa transição de carreira, ela é prevista pela pessoa. A pessoa precisa entender como que ela vai construir essa transição. Mas ao mesmo tempo eu vejo como algo que é desafiador, para mim foi desafiador, né? Em função até de questões financeiras e como que eu ia fazer isso, né? Eu não tinha reservas para fazer a minha transição de carreira, então eu precisei construir tudo isso. Mas depois que acontece que as coisas dão certo, né? A gente olha para trás e nem me lembro daquilo lá, como que eu fiz, quanto eu trabalhei, né? Deu certo, deu tudo certo. Então eu gosto muito, assim, né, de olhar para a transição de carreira com seriedade, né, Simone? Eu vejo como algo extremamente necessário hoje em dia, mas que requer uma seriedade, requer uma segurança até, né? E olha que eu tenho um perfil bem executor, bem conectado com desafios, mas a transição de carreira em si, eu vejo como algo que precisa ser feito com ponderação, assim, com sensatez. E eu sou uma defensora disso. Eu sou uma super defensora da transição de carreira, mas eu acho que tem que ter pé no chão para fazer uma boa transição, né? É verdade. Tu sabe que agora tu falando, eu fico pensando assim, naquele momento em que vem aquela coisa assim, "Ah, vou mudar, né? E aí a fase do apaixonamento, né? Onde tudo é lindo, maravilhoso, e o dia que eu puder fazer daquele outro jeito que eu estou imaginando, minha vida vai ser bela e tudo, né, vai se resolver, os meus problemas vão deixar de existir, e eu vou ser a pessoa mais feliz, né? Então, assim, a gente precisa ter clareza nessa hora, não é jogar balde de água fria, como a gente diz, né? Mas é, como tu falou, ter pé no chão, né? Ser responsável nessa hora, planejar bem, porque tem sim a parte boa, né? Quando a gente descobre que essa transição é possível, que a gente pode fazer coisas que nos gerem mais felicidade do que antes, mas não é só bom, né? Nada na vida é só bom, né? Eu falo, é o kit, né? Vem junto, né? Vem as coisas boas, mas vem as coisas também não tão boas, né? Tá travando, tá me Exatamente. ouvindo? Para mim, mas tá. Eu vou te desconectar, Clá, e aí eu te conecto, tu entra de novo, tá? Não precisa sair da live, só vou te desconectar. Faz para mim o pedido. Eu já te coloco aqui. Ela congelou, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos adicioná-la de novo. Oi para todos. Quando trava só a Clary ou trava a minha também? Digam para nós aí. Eu tô com um raio de luz aqui, olha que auspicioso, ó. Tô iluminada. Vamos ver se a Clary entra de novo. A gente continua.
Só a Clara que trava, tá? Vamos ver se agora ela entra de novo e vai dar. Eu te enviei aí, Clara, é só tu aceitar. Oi, Aline. Oi, Cris. Oi para todos. Isso. Vamos lá. Oi para todos. Oi, Vox. Agora vai vir a Clara. Aí a gente continua. Uma pequena travada, mas já vai. Ué, o que houve? O que houve? Não está entrando o teu pedido, Clary. Eu aceito e não conecta. Deixa eu fazer de novo. Te enviei agora, vê se tu consegue. Agora vai dar. Agora deu. Agora sim. Agora Continuando. Travou quando tu estava me respondendo ali, a hora que eu disse assim, né, as coisas são boas, claro, né, a gente faz a mudança, mas a gente também não fica sonhando e vai ser tudo maravilhoso e que vai acontecer só a parte boa, né, a gente ter ciência, como tu disse, ter pé no chão, de saber que sim, coisas boas vão acontecer depois da transição, mas que também vem outras coisas que a gente tem que planejar também, que podem não ser assim tão boas, né? E a gente tem que lembrar delas quando a gente está fazendo esse planejamento, né? Nossa, com toda certeza, assim, né, Simone? Porque, e às vezes eu vejo as pessoas acreditando e falando que vai ser tudo perfeito e não, né? Tem dias muito desafiadores, até quando a gente trabalha exatamente com o que a gente ama, tem dias desafiadores, nem tudo é tão bom assim, né? E eu vejo muito as pessoas fazendo transição para empreender ou para trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento humano, tenho muito contato, né? Atendo pessoas nesse sentido e achar que vai ser tudo perfeito, que você vai ter muito tempo, que vai trabalhar menos, e é um novo negócio, né? Então a gente precisa olhar para isso e entender que os primeiros anos são mais desafiadores, é o momento que a gente mais vai ter que investir. E eu falo investir tempo, dedicação e tudo mais. Então tem muitos momentos que não são tão bons assim, né? E a gente se depara com uma série de desafios. E precisa olhar para isso com realidade, né? Com verdade. Eu acho que a gente tem muita ilusão, né? E claro que é muito bom, mas é uma transição para aquilo que a gente está buscando. Mas sim, tem muitos momentos desafiadores numa transição de carreira, assim, muitos momentos desafiadores, momentos de dúvida, momentos, será que vai dar certo? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? E eu vejo que são nesses momentos em que eu mais cresci na minha transição, né? Foram nos momentos mais desafiadores, foi onde eu mais cresci. E eu fiz uma transição pensada, né? Eu levei um ano já com a empresa sabendo que eu ia sair, e em maio eu lembro que a gente teve a conversa mais definitiva e eu só assinei minha rescisão no dia 20 de novembro, né? Então eu preparei, né, tanto na empresa quanto eu, né? E aquele ano foi muito desafiador, porque eu trabalhava numa área comercial, viajava a trabalho, na época eu não atendia online, atendia somente presencial e à noite eu ia atender. Então, assim, quando eu vi, eu estava atendendo sábado, eu estava atendendo domingo, porque também eu precisava daquilo, né? Precisava para reserva, precisava porque eu queria fazer outros cursos, né? Queria me aprimorar mais. Então, foi um ano, assim, que quando eu olho para trás, eu fico pensando, meu Deus, como que eu fiz tudo aquilo, né? Como que eu estudei tanto, como que eu atendia e trabalhava. E na empresa, assim, eu trabalhei normal, Simone, normal, assim, até o último dia. Eu lembro que na semana que eu ia sair, eu estava organizando um evento
com um super cliente, assim, então as pessoas diziam, mas tu vai sair mesmo? Tipo assim, eram 11 da noite, eu estava organizando o evento do dia seguinte para a empresa, sabe? E eu acho que isso fez muita diferença, porque às vezes a pessoa na transição, ela odeia o trabalho dela, então ela só pensa na nova carreira, e aí ela não dá a devida Uhum. atenção lá, né? E eu dediquei lá até o último minuto, e hoje eu tenho muito networking de lá, eu recebo muitos clientes, né? Aliás, muitos dos meus clientes vêm do meu networking antes do mundo do coaching. Então, o quanto fazer uma transição de carreira bem pensada nesse sentido faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Mas eu vejo muitas pessoas aí odiando onde estão, né? E só pensando no futuro. E onde a gente está, às vezes, é exatamente a ponte, né? O lugar perfeito para uma boa transição de carreira. Mas eu entendo que para muitos é desafiador, até por questões de ambiente, de inteligência emocional, de valores, né? A gente sabe que tem muitos líderes que sacrificam o povo, né? Sacrifica o time. Então, eu entendo que existem muitas situações. Eu tinha uma situação legal, né? Eu tinha líderes excelentes que entenderam a minha transição, né? Eu gostava do que eu fazia, eu não saí porque eu odiava o meu trabalho, né? Eu gostava, só que eu encontrei algo que eu gostei muito mais, que eu me encontrei. Então, nesse sentido, eu acho que é mais fácil do que para outras pessoas que estão muito infelizes nas suas carreiras, né? E a gente vê muita gente infeliz, muita gente. E isso é preocupante mesmo, assim, né? Porque aí, como que a gente vai ser infeliz e fazer uma boa transição de carreira, né? Quem tem sucesso sendo infeliz? Para mim não combina, assim, né? Tem que estar alinhado. Então, é desafiador. Eu, quando penso em transição de carreira, eu penso em desafio, em desafio. E a volta e meia alguém me chama para falar um pouco sobre isso, né, Simone? E eu falo que uma das coisas, quando as pessoas falam, claro, como que deu tão certo? E, né, em um ano depois da transição eu tinha uma notoriedade, eu tinha cliente, deu certo, né? Foi uma transição de carreira que deu certo, graças a Deus. Mas eu paguei o preço, né? E você sabe, foi meu professor, eu estudava sábado, eu estudava domingo, né? Eu abri mão de muitas coisas da minha vida pessoal, eu tive que mudar meu estilo de vida, né? Para realmente me dedicar para essa transição de carreira. Então, eu vejo assim que uma transição de carreira requer vontade e dedicação. Não tem mágica, sabe? Não tem mágica, tem trabalho e dedicação. Eu não consigo ver diferente. Eu não gosto de trazer o peso, sabe? Do tipo, ai, tem que pagar o Uhum. preço, tem que ser Não. sofrido. Não, eu acho que, né, dá para ser leve, mas tem um preço aí, né? Tem um preço de domingo estar trabalhando ou estudando, tem um preço que a gente precisa estar disposto a pagar, porque eu não vejo uma transição de carreira sem uma dedicação, assim, sabe? Eu não consigo pensar. Não, para mim não Não. funciona, A né? Fábio está falando da inteligência emocional, né? Sem dúvida é algo que é fundamental na hora da transição, né? Mas do que tu falou, assim, que lá me vem algumas coisas que eu acho que é bem importante, assim, para quem estiver nos assistindo, quem vai assistir depois também, lembrando que fica lá depois no canal Escola de Descoberta, se inscrevam lá no canal. Uma coisa é o planejar, né? É o fazer com preparo, fazer com calma. A gente entende realmente que tem pessoas que estão muito insatisfeitas no lugar onde estão e tem mais pressa, vamos dizer assim, mas tem que cuidar para não atropelar as coisas. A gente vai precisar ter muita dedicação e talvez muito mais dedicação do que estava tendo atualmente, porque alguém insatisfeito geralmente não está dando tanto quanto poderia, né? Porque se está insatisfeito é difícil que tu consiga render o quanto tu poderia render, né? É difícil. Então, muito provavelmente tu vai ter que ter mais dedicação. E o que tu fala assim, né, de não ser pesado, eu concordo totalmente contigo. Acho que não é por aí. Eu não gosto também dessa coisa assim, tem que dar o máximo de ti, tu faz da meia-noite às 6. Não, calma, é um ser humano, né? E se tu for além do limite, tu vai ter uma ressaca ali na frente antes de começar a tua nova fase, né? Então também tem que respeitar os próprios limites. Mas sim, a gente tem que. Eu gosto muito, claro, de diferenciar assim, o que é empenho e o que é esforço.
empenho é dedicação, é a gente fazer e fazer bastante, é fazer muito talvez, mas por um curto tempo. Quando tem sofrimento, quando é pesado, quando é difícil, quando a coisa não anda, né, quando fica travado, aí é porque tem um esforço. O esforço, ele é algo que a gente faz um esforço, sei lá, um esforço físico, né, se a gente pegar uma metáfora assim, eu posso fazer um esforço muito grande para, sei lá, levantar um móvel sozinha de repente. Mas se eu ficar muito tempo segurando, aí vai me prejudicar, né? Então o esforço tem que ser uma coisa ali muito momentânea, naquele momento e acabou. E o empenho não, o empenho eu posso fazer de forma prolongada, mas aí eu tenho que ter condições para isso, né? Usando esse meu exemplo, eu tenho que ter condição no meu corpo físico para sustentar aquele peso por um longo período. Né? E o empenho é isso, na transição a gente vai precisar se planejar, se organizar bem, para a gente saber que a gente vai precisar fazer esse empenho por um período longo para que dê certo, senão não vai dar certo, né? Tem mágica. Exatamente. Eu vejo muito isso, assim. E eu vejo, às vezes, as pessoas muito conectadas com ilusões, né, Simone? Não sei como é que tu vê isso, né? Desse mercado todo, da transição e tal. Caramba! Eu gosto muito do simples, sabe? Do planejamento para essa transição simples, baseado em ações que tu vais conseguir fazer, né? Porque às vezes eu vejo assim planos mirabolantes que a pessoa não vai conseguir, aí a frustração é muito pior. Então, um planejamento, porque o simples não necessariamente é pobre, é pouco, né? Mas é fluido. Então eu vejo isso, né? Eu vejo realmente essa questão. Adorei a tua colocação sobre empenho e esforço, né? Empenho e esforço, adorei isso. Vou levar para a vida, vou levar para a vida agora isso. Vou falar disso, até gostei demais mesmo. E eu concordo, assim, né? Que é isso, o empenho, a dedicação, o olhar, né? O quanto. E aí tem muito do estilo de profissional que a pessoa quer ser também, né? Se ela é um profissional que quer ser um profissional de ponta, que quer ter reconhecimento, como que ela vai fazer isso? Porque hoje no mundo virtual, as pessoas acreditam muito, né, nos milhões de seguidores, nos muitos vídeos, e nos leads e na captação, isso é tudo muito bacana e é um mercado que está aí para ser aproveitado, né? Ainda mais agora no momento de pandemia. Mas eu acredito muito em bases sólidas, né? Em base de pessoas que estudam, que entregam realmente resultado para os clientes. Eu acredito que uma carreira, né, independente de qual é a transição, né? Eu vejo muitas pessoas indo, por exemplo, a terapias holísticas, né? Está tão em alta hoje, outras profissões, né? Enfim, trocando de profissão mesmo ao longo da vida. Mas isso tem a ver com entrega, né? O sucesso da profissão tem muito a ver com o que a gente entrega para os nossos clientes ou para os serviços que a gente vai prestar, enfim, né? Então, esse olhar de qualidade que eu acho que faz também a diferença do sucesso. E as pessoas, elas querem muito fórmulas mágicas, né? E é engraçado, eu bati um papo com uma pessoa há pouco tempo, era um papo assim de networking, e ele falou, não, mas eu preciso de uma coisa mágica para resolver tal problema, né? Aí eu falei para ele, olha, se é mágico, não é comigo, porque eu não sei fazer mágica, não. Mas, né? Então, assim, as pessoas buscam muito mágica e pouca transformação, né? Porque transformação inclui envolvimento, né? Inclui o quanto eu estou envolvida com aquilo, o quanto eu estou disposta. E para mim, transição de carreira tem tudo isso, né? Tem transformação, tem o quanto eu estou engajada, o que eu quero entregar, com que qualidade eu vou entregar isso para os meus clientes, né? Eu gosto muito de uma expressão, Simone, que é o se importar, sabe? Eu acho que a gente está num momento em que poucas pessoas se importam de verdade, sabe? Se importar com os amigos, se importar com os clientes, se importar com o líder, se importar, sabe, de verdade. Eu não vejo também transição de carreira sem isso, né? Sem se importar com aquilo
e com tudo que envolve, porque são várias coisas que envolvem, né, a transição. Então, não é só eu mudar e como eu vou mudar, eu acho que tem muita coisa que envolve uma transição de carreira, inclusive questões pessoais, né? Familiares, filhos, onde tu mora, como mora, né? As coisas que tu gosta de fazer que talvez vai ficar um pouco de lado nesse momento para esse investimento, seja financeiro, seja de tempo, não importa, né? E então uma transição de carreira ela envolve olhar para a vida, né? Olhar para a vida. E por isso que eu acredito muito na ajuda. Ah, obrigada, Francis. Eu acredito muito na construção da transição de carreira, né? E por isso que bons profissionais que trabalham com transição de carreira são fundamentais, né? Eu lembro que lá no meu momento eu fiz um processo de mentoria e que me ajudou muito para me dar um norte de ações, né? E consistência e aquele olhar que às vezes a gente sozinho não consegue, né? De pontos cegos, de coisas que eu tinha que olhar para a minha vida pessoal, né? Para acompanhar essa transição. Uma série de questões que eu acho que são fundamentais, né? Então eu acredito muito assim na transição de carreira, e eu acho que esse foi um dos segredos da minha transição, né? Foi realmente ter um mentor naquele momento, né? Que me ajudou muito, estar, né? Dedicada, cuidando daquilo, estudei muito, né? Eu hoje ainda sou bem estudiosa, mas naquele momento eu lembro assim que foi uma coisa muito forte, né? E eu precisei abrir mão de muita coisa, né, Simone, naquele ano assim de transição, de dedicação e ainda o mundo do desenvolvimento humano ainda tem curso final de semana, especialização não sei o quê, e aí eu queria eu precisava engajar com queria, né, engajar com algumas equipes. Caramba, então foi um ano assim, do tipo, meu Deus, né? Como foi? Mas aconteceu, deu certo, funcionou, né? E entender, né, que depois de virar da chave, ainda vem mais um ano de muita dedicação e de muito trabalho, né? Então eu tive um ano pré, que eu estava me fazendo a transição, me organizando, fiz a transição, e aí naquele ano eu tive que trabalhar para solidificar aquela nova profissão, né? Por mais que eu já atendesse, por mais que eu já tivesse clientes, e ali, claro, eu usei de bastante estratégia, né? Quando eu lembro assim, eu assinei dia 20 de novembro a rescisão, aí eu fui para o casamento, do casamento eu fui para uma outra formação, né? E que foi uma formação exatamente estratégica. Era uma formação em que eu queria buscar novas conexões, eu queria entender aquele mundo, que era um mundo mais conectado com o digital, que na época eu não atendia, né, online, e que, nossa, fez toda a diferença na minha carreira, né? E especialmente isso eu acho que é outra questão. Travou a Clara de novo? Travou só para mim ou travou para vocês aí também? Avisem. Travou nós duas. Voltou. Voltei. Voltou. Não sei até onde que foi, que começou e parou aqui. Na verdade, eu acho que o meu Instagram não tá bem legal. Acho que não é nem a internet, acho que é o Instagram. Mas vamos lá, não sei onde que eu parei. A Fábio estava falando ali, né, da gente saber aproveitar também o trajeto, né? Isso é fundamental. Porque também se a gente está insatisfeito no momento atual e fica olhando só para o que vai vir depois e não curte esse período transitório, né, também é um desperdício, né? Tu estava falando em relação a quando tu foi fazendo, né, ou durante a transição, e acho que tu ia falar das formações, né? O quanto é importante a gente também se preparar, né, com conhecimento, com formação, né, Cláudia, de se preparar com solidez, né, de ter conhecimento daquilo ali que a gente vai fazer. Tem muitas áreas aí, a área que a gente trabalha é uma delas, onde as pessoas acham que podem tudo, né? Elas vão lá fazer um curso e eu vou fazer esse negócio aí também, porque né, eu sou o cara. Eu admiro a coragem e tudo, né? Mas a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer algo com consistência por respeito àquelas pessoas que nos contratam. Mesmo aquelas pessoas, como agora a gente está fazendo aqui uma live, que ninguém está pagando um dinheiro para nós, mas as pessoas estão dedicando o seu tempo a nos ouvir.
Então, eu acho que a gente tem que ter respeito por isso. A gente não pode simplesmente aqui sair falando coisas das quais a gente não tem domínio, que a gente não tem sustentação. Não sei que a gente esteja sentado num barzinho conversando, aí tudo bem, né? Mas profissionalmente a gente Tudo bem, né? mas profissionalmente a gente tem que ter respeito por quem está nos ouvindo, e então a gente tem que ter preparo para aquilo, né? A gente tem que estudar da forma que for, né? Eu digo sempre que às vezes as pessoas ficam presas na formação acadêmica, né? Eu preciso ter uma faculdade, e eu tenho duas, eu posso falar de eu posso falar de cadeira porque eu tenho duas. Mas não Sim. necessariamente é a formação acadêmica, é a formação que fizer sentido para ti. Mas é estudar, seja ler livros, ou seja fazer cursos, é aquilo que tu encontrar como caminho de preparação. Mas a importância de se preparar para fazer uma transição com mais solidez e poder fazer uma entrega com mais qualidade também, né, Cláudia? Nossa, com certeza. Eu sou super, assim, defensora, né, da qualidade através do ensino, né, de ensino sério, de pessoas realmente que entregam. E quando eu falo também da formação, o quanto a gente conhece pessoas que vão nos ajudar, né, na transição. Então, assim, ter amigos, ter parceiros, ter grupos, né, que nos ajudem a construir essa transição, porque às vezes a gente sai de uma empresa e vai para um trabalho mais autônomo, em que a gente fica sozinhos, né? Sozinhos. Então, ter pessoas que são suportes, ter pessoas que também estão passando por aquilo, enfim, ter um grupo de apoio, eu vejo como algo muito importante na transição de carreira, né? É esse grupo que tá junto, que pega junto, que estimula, fala, não, hoje não deu, mas volta lá, vai dar certo amanhã. E a gente precisa buscar isso, né? Eu saí de uma empresa, eu estava há 5 anos nessa empresa, 14 anos trabalhando na mesma área, e me vi sozinha, né? Porque ninguém me convidava para tomar café, ninguém me convidava para almoçar, e antes era todo dia, meus colegas, o tempo inteiro, né? Colegas, clientes e tudo mais. E aí a gente se vê muito sozinha. E esse é o momento que precisa de grupos, de pessoas também que te ajudam, de pessoas que já passaram por aquilo, ou que estão passando, ou que têm algum conhecimento, né? Porque a gente precisa de apoio, né? Esse momento é muito desafiador e eu vejo como a transição de carreira é antes, durante e depois, né? Porque tem momentos ali. Então, eu vejo como algo realmente importante, por isso, né? A seriedade desse momento. E seriedade com leveza. E eu gosto muito dessa coisa de aproveitar a jornada, de se aproveitar. Também, se não for para ser divertido, a gente nem vai, né, Simone? Então, tem que aproveitar a jornada, cada caminho, né? E ver quanto a gente vai crescendo também, né? Eu, às vezes me divirto, eu olho para trás e penso, meu Deus, eu aplicava essa ferramenta tão diferente lá atrás, mas dava certo, os clientes tinham resultado. Mas é que a gente vai aprimorando, vai melhorando, né? E eu acho que isso para mim vale para todas as profissões, né? Para todas. E aí é a busca do crescimento, né? A busca do desenvolvimento. E eu ainda vejo muitos profissionais buscando uma fórmula mágica. Fiz um curso, está resolvido, né? E quero fazer essa transição, quero fazer hoje. Vejo pessoas fazendo loucuras, né? Vejo pessoas saindo de um curso hoje, no domingo, entra sexta, sai domingo e quer pedir demissão na segunda, né? E sem estrutura nenhuma. E eu tô falando, não tô falando só de estrutura financeira, né? Tô falando de estrutura do negócio, tô falando de estrutura emocional, de estrutura familiar. Então, uma transição de carreira, ao meu ver, né, no meu mundo, ela precisa ser estruturada, né? Quanto mais estruturada, mais chance de sucesso a pessoa tem nessa transição. Isso aí. A França está dizendo que tu foi mentora dela, né? Que foi fundamental para o processo de transição dela. E isso está dizendo, né, Clara? É claro que muitas vezes a gente, eu também, né, adoraria que todo mundo, que todas as pessoas que fossem fazer uma transição tivessem a chance de ter um profissional junto, né? De ter alguém ali para ajudar. Mas essa não é a realidade da grande maioria das pessoas e a gente sabe disso, né? Eu também tive uma ajuda, né? Eu fui fazer o meu primeiro processo de coaching, eu fiz 1 ano antes de fazer a transição e foi a partir dele que eu já estava decidida a fazer, mas foi a partir dele que eu consegui estruturar para fazer da forma como
Na época foi a melhor forma, hoje eu faria de forma diferente, mas enfim, é o jeito que dá, né? É o jeito que dá. Mas então, assim, que cada um do seu jeito, com as suas possibilidades, faça um planejamento. E aí, nesse planejamento, a meu ver, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu bato muito forte nessa tecla, eu acredito muito nisso, porque é muito comum a gente ver pessoas que se iludem com uma coisa que deu certo para outras pessoas e que aquilo não tem a ver com ela, aquilo não tem nada a ver com ela, aquilo nem é o que ela gosta. Talvez ela se encante, ou elas, né, muitas pessoas se encantam num resultado aparente que elas enxergam, mas não necessariamente naquela atividade, naquela atuação. E às vezes elas fazem a transição, né, elas vão para essa outra área. E quando aquilo toma conta da vida delas e passa a ser a atividade profissional delas, elas percebem que não era aquilo que elas queriam. Né? Então, uma coisa que eu recomendo muito, é isso que a gente vem falando desde o início da nossa conversa, é a prudência, calma. Né? Tenha cautela. Então, o planejamento ajuda nisso. Porque na hora de planejar, a gente já começa a prever certas coisas. E, opa, será que eu vou realmente querer isso aqui? Será que eu vou realmente me adaptar a isso? Será que realmente isso vai me fazer feliz? Durante o planejamento a gente já consegue ver muitas coisas. E a gente já vai experimentando, dando os primeiros passos ainda em paralelo, né? Isso que tu fez, eu fiz também. Eu também fiquei um ano em paralelo no trabalho que eu tinha e fui aos poucos fazendo. Isso é o mais adequado, no meu ver. É poder fazer em paralelo. Vai experimentando enquanto tu tá lá no trabalho que tu tá. Né? Mantém aquele trabalho e mantém da melhor forma possível. Se tu era boa até hoje, seja melhor ainda. Né? Porque existe melhor ainda, né? o que tu disse, assim, né? É com certeza é deixar ali primeiro as portas abertas e também saber usufruir dali, porque dali é a rede que tu tem, são as pessoas que tu conhece, são as pessoas que já te viram trabalhando, mesmo que numa atuação diferente, tu já tem referência com elas. E dali podem te surgir clientes, dali podem te surgir indicações. Né? Então, saber também dar valor a isso e manter, zelar por isso, né? Nossa, eu super concordo, assim, de verdade, assim, né, Simone? Essa questão da importância da onde a pessoa tá para ela fazer a transição, né? Eu defendo, sou muito defensora disso. Acho que é de extrema importância. Para mim, eu vejo o quanto isso está relacionado com o sucesso da minha transição. E uma das coisas, assim, tava falando, eu me lembrei que eu tenho um amigo que ele fala assim, porque a gente falava muito assim, o povo sai e quer queimar a ponte, né? Queimar a ponte, explodir lá, pede demissão. Aí ele falava assim para mim, claro, o problema é que esse povo, ele queima a ponte com a ponte, e ele tá na ponte, entendeu? Ele não passou da ponte ainda, né? Ele não estruturou isso. E eu concordo muito, assim, desse olhar, né? Como que eu vou queimar minha ponte? Se é esse negócio de queimar ponte, que eu não uso muito esse termo, mas esse olhar do planejamento. E uma das coisas, Simone, se tem alguém, né, nos assistindo, ou que vai assistir depois, que está pensando numa transição, eu diria para realmente conversarem com as pessoas que estão nessa profissão. Né? Porque aquilo que tu falaste do olhar para o sucesso e achar que é aquilo, às vezes tem muita coisa por detrás do palco que a gente vê das pessoas, né? Como que é realmente o trabalho dela, quantas horas ela trabalha por dia, como que ela faz o trabalho, onde que ela faz, como que é o dia a dia dela, porque as pessoas, elas fazem muito, eu vejo muita gente buscando a transição para uma ilusão, e não para a verdade dentro das profissões, né? E aí a pessoa rompe, faz a transição sem entrar em contato de verdade, sem colocar a mão na massa, né? Então são duas coisas. Uma é coloca a mão na massa para ver se é aquilo mesmo que tu gosta, né? Se realmente faz sentido para ti, se está alinhado com os teus valores, com aquilo que é para tua vida, né? A médio prazo, pelo menos, né? E falar de verdade, né? Falar com alguém que realmente possa ter um papo aberto do que é a profissão, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, querendo fazer a transição para o mundo do coach, enfim, até
pela escola, né, em que eu sou vinculada hoje, é uma escola que estimula muito isso. Mas, assim, pessoas que, tipo, quero ir, mas eu quero trabalhar pouquinho, eu não quero trabalhar muito, eu não gosto de buscar clientes, eu só gosto de atender. Só que atender é só uma parte do negócio, tem todo um outro envolvimento, né? Para que esse negócio, para que o cliente sente na tua frente. Então, assim, e tem pessoas que não gostam disso, que não querem estar conectado com uma série de coisas que envolvem, né, aquela profissão. Então, olhar para isso com verdade antes de fazer a transição, eu acredito que é tipo, saiba onde está pisando, né? Saiba onde está pisando. E olha que eu sou super impulsiva por uma série de coisas. Mas em termos de transição, eu acredito que a gente tem que ter mais contato com a verdade daquela profissão que eu estou querendo ir, né? Então, e eu acho que isso faz muita diferença. E são coisas que realmente a gente pode fazer sozinhas, né? A gente não precisa necessariamente do mentor para isso, ou de um coach para isso. Mas é fundamental ter real contato, botar a mão na massa, fazer um planejamento. Isso, para mim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Falou, né, de conversar com pessoas que já estão nessa área. Eu faço uma ressalva aí que é bastante importante, que cuida quem são essas pessoas que tu vai conversar, né? Se é uma pessoa que tu tem mais proximidade, mais intimidade, que ela vai te contar tudo, não só a parte boa, né? Ou se vai ser aquela pessoa. Porque geralmente é assim, né? Eu sempre brinco que quando a gente monta até há 20 anos atrás, não estamos falando hoje do digital. Há 20 anos atrás, quando a gente fazia uma viagem, montava um álbum de fotografia, um aniversário, botava as fotos que a gente saía de olho fechado, botava as fotos que a gente... Claro que não, a gente botava fora essas fotos, a gente escondia, rasgava algumas. Né? Então é assim, aquilo que a gente vai mostrar para os outros, a gente coloca a parte mais bonita, a gente coloca como a gente quer ser visto. Então, geralmente, quando as pessoas vêm perguntar para a gente como é, a tendência é que a gente vai contar a parte boa. A gente vai contar a parte ruim, não é comum. Mas tu é testemunha, tu foi minha aluna na formação em coaching, tu sabe que eu sou uma que eu conto ruim porque eu prefiro que tu saiba, né? Eu conto, claro, muitas coisas boas, mas eu conto também o que dá errado, e eu acho que isso também é fundamental. Então, procura pessoas que vão poder te contar como é que é essa área, né, Clary? E também procurar por quem são essas pessoas, e será que essas pessoas estão te contando tudo ou elas estão te contando só o glamour do que elas vivenciam, né? Tentar ser mais crítico na hora de ouvir o que as pessoas vão contar, né? E buscar uma pessoa que você possa ter uma conversa verdadeira sobre essa transição, né? Eu costumo dizer assim, a minha transição considero uma transição que deu muito certo mesmo, né? Mas eu tive momentos muito difíceis, assim, né? De muito cansaço, de muito trabalho. Eu tive depois de ter feito a transição, aqueles momentos em que eu nunca deixei de ter clientes, graças a Deus, né? Sempre tive clientes desde a primeira formação que eu fiz, que foi contigo, né? Desde a minha, eu nunca, algumas dores que muitos coaches têm, eu não tive, né? Eu sempre tive clientes pagantes, né? Eu só fiz os pro bonos que eram obrigatórios nas formações, né? Eu sempre tive clientes pagantes, isso é uma grande dor dos coaches, graças a Deus, né? E talvez pelo meu perfil empreendedor, eu sempre tive clientes pagantes. Mas teve épocas, por exemplo, que eu não tinha tantos clientes. E aí eu estava acostumada com uma demanda de trabalho enorme, eu com menos clientes, e a gente começa a ficar preocupada, né? Quanto que eu vou pagar? E ter clientes, não necessariamente. Se tu tem um custo de vida mais alto, impacta, tem que ter um número X de clientes ali, né? E eu tinha o tempo todo em muito investimento com estudos, então o meu custo sempre foi alto, muito também em função do quanto eu sempre investi. Eu não parei de investir esses 4 anos, né? Então, assim, então teve ali meses desafiadores, no sentido, meu Deus, e agora? E aí eu ia para o movimento e fazia, e dava certo, acontecia. Mas eu precisei o tempo inteiro sair da minha zona de conforto, sabe? Porque o tempo todo, Simone, eu não sabia muito bem qual era o próximo passo. Não sabia muito bem como era. Uma das coisas para mim mais desafiadoras foi trabalhar com o meu controlador, porque quando a gente vira autônomo, a verdade é que a gente não sabe
como que eu vou estar daqui 2 meses, né? Hoje eu tenho os meus recebimentos, ok, planejados até, sei lá, 2 meses. O restante eu tenho que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. Então, assim, essa falta de controle do mundo dos negócios, do que vai vir para mim durante os próximos meses, nossa, para mim era muito desafiador, né? Em alguns momentos foi muito difícil lidar com isso, né? Como que eu lido com isso? Então, tem uma série de questões ali que são momentos desafiadores na minha transição de carreira, né? E que eu tive que lidar com isso. Depois um tempo que, meu Deus, eu não queria muito fazer networking, sabe? Eu queria ficar sozinha atendendo e pronto. Aí eu entendi que não é assim que funciona. Minha maior força é meu networking, minha maior força, né, essa habilidade social que eu tenho. Caramba, eu tenho que sair do meu escritório, né? Eu tenho que tomar café, eu tenho que fazer networking. E aí eu mesma fui me trabalhando, eu tenho até hoje, né, uma meta de pelo menos um café, eu falo café, mas às vezes não é café, né? Agora é Zoom, é ligação, enfim. Às vezes é almoço, quando estava podendo, né, sair, mas eu tenho como meta um momento de networking na semana, né? E não que aquele network vai ser meu cliente ou eu vou fechar negócio, não. Mas é o que vai esquentar. Eu entendi que eu precisava fazer isso, né? Que eu precisava me relacionar com as pessoas. E eu sempre gostei muito, mas na transição muda tanta coisa e várias coisas assim, né? Então eu precisei buscar, né? Precisei realmente buscar. Simone, para mim foi tão diferente a minha transição. Quando eu fiz a minha transição, eu não sabia mais nem como que eu ia me vestir. Não sabia como eu ia me vestir, porque eu trabalhava de roupa social, né? Terninho, assim, blazer. Eu não podia usar calça jeans onde eu trabalhava, eu visitava médicos. Salto, usava escarpão todo dia, né? Aí eu virei coach, tipo assim, tá, e agora? O que que eu vou vestir? Porque eu podia escolher o que eu ia vestir todos os dias, entendeu? Então até isso muda, porque a gente vai se. Eu fui me olhar que eu não precisava mais estar numa caixa, né? Que era a caixa que as multinacionais pediam para os executivos. E aí eu precisei me reencontrar, né? Como que eu sou? Qual que é o meu estilo, né? E aí eu também não quis entrar muito numa linha que as pessoas seguem, né? Por exemplo, tal coach se veste assim, aí todo mundo se veste daquele jeito, né? Então, acho que e aí eu muito minha Travou de novo. identidade nessa nova carreira. Ah, Voltou? voltou, voltou. É isso. Voltou. Então, buscar a minha identidade fez muito sentido naquela carreira, né? E eu acredito muito que trabalhos autônomos, né? Ou até algumas empresas mesmo, onde a pessoa ali, né? Quem está à frente, como a pessoa é quem ela vai atrair também, né? Então, se eu não tivesse conectada com a minha essência, eu talvez não atraísse tantos clientes. Então, a hora que eu sentei, e aí essa questão que tu fala do autoconhecimento, nossa, faz muito sentido para mim, assim, eu acho que é o momento em que o autoconhecimento precisa acontecer, assim, lá dentro, com verdade, assim, né, com verdade, porque eu acredito muito, inclusive, que o sucesso nas profissões tem muita ligação com esse alinhamento interno, de quem a gente é, do que eu vim entregar, né, do que eu quero ser, de como eu quero ser visto, mas não ser visto montado, né? E não que a gente não precise fazer algumas adaptações, tá tudo bem, mas que a gente possa se olhar e conectar com a nossa essência, cada um com o seu perfil. E eu gosto muito, assim, que hoje eu participo de um time, né, de 12 coaches, cada um tem um perfil, Simone. Cada um tem um jeito, cada um se veste do seu jeito, né? Perfil comportamentais completamente diferentes, mas cada um tem ali o seu nicho, os clientes procurando. Então, assim, isso é muito legal. Só que às vezes a pessoa olha para o palco do outro e quer aquele palco e acha que ali é a fórmula do sucesso. E aí é que o bicho pega, né? Isso que tu fala é para a gente ver o quanto o trabalho ele é muito significativo para a gente, que quando a gente faz uma mudança dessas tem uma crise de identidade, né? Isso que tu diz, eu não sabia nem como eu ia me vestir, isso é super comum, isso é muito comum.
né? Eu lembro que tem um amigo meu que dizia que ele era uma brincadeira, aquelas piadas internas, assim, né? E ele dizia que trabalhava de pantufa porque ele trabalhava em casa. E a gente ficava nessa brincadeira da pantufa. E tinha pessoas que diziam para mim, quando eu decidi então que eu ia trabalhar por conta própria, eu ia começar trabalhando em casa, e diziam para mim assim, tu não vai trabalhar de pantufa, tu não pode trabalhar de pijama, tem que, né, tá pronto, assim, como se estivesse no escritório, tudo igual, não sei o quê. E eu por muito tempo fiz isso. Isso para mim era era um compromisso, assim, né? Então eu botava sapato, eu fazia igual tudo que se eu fosse sair de casa, eu não saía dentro de casa, eu continuava em casa, né? E até que chegou um momento, eu lembro que veio o inverno, ficou muito frio, e aí eu tava realmente de pantufa, porque tava muito frio. E aí me veio a memória daquele meu amigo, né? Então, assim, ali para mim fazia muito sentido, não tinha nada a ver isso, se eu tava de pantufa, não tava, agora eu tô de chinelo, não faz diferença nenhuma, né? Se eu tô de escarpão, se eu tô de chinelo. Sim. Né? O que importa é a gente encontrar o sentido. E eu não tô dizendo que tá errado estar de escarpão. Eu estou dizendo que como cada um se sente bem. Tem pessoas que só se sentem bem se colocar uma roupa social e um sapato social, esteja aparecendo ou não, né, Clary? Mas assim, aonde a gente se sente bem, aonde ali eu sei que eu estou bem, aqui faz sentido para mim, né? Independente do que os outros dizem. E por isso que a gente precisa se conhecer, por isso que a gente precisa investir tanto no autoconhecimento para não cair nos enganos que às vezes são o que os outros querem, o que os outros nos dizem, e a gente não faz aquilo que a gente realmente queria fazer, né? Nossa, super concordo, assim, né? Os meus amigos, eles dão risada, que normalmente eu tô sempre arrumadinha mesmo, né? E também, claro, atendo muito a galera do executivo, e aí, até por rapport, né? E eu gosto mesmo. Mas, por exemplo, eu quase não fico de pantufa, porque me dá a sensação de que eu tô relaxada, e aí eu produzo menos. Né? Então é uma estratégia de produtividade. Mas, por exemplo, aí, tipo, meio-dia eu vou descansar, volta e meia, eu tiro toda a roupa, boto pijama e fico lendo deitada, aí bota de novo sabe, assim, é uma maluquice. Eu tenho uma amigona, né, que é uma especialista em produtividade, e te dá risada disso. Mas foi um jeito que eu também quis dizer pro meu cérebro que eu posso estar em casa, mas que eu tô trabalhando. Mas, por exemplo, no inverno agora, eu tenho usado direto tênis, né, eu fico às vezes até bem social aqui, tô de tênis, agora tô de tênis. Por causa do frio, que eu fico com o meu pé congelado. E juro por Deus, Simone, que eu tô atrás de uma pantufa que seja aquelas fechadinhas atrás para esquentar o pé, porque o meu chinelo ele não esquenta nada. Para trabalhar assim, né, em casa. Mas são hábitos, né? São coisas que a gente vai trazendo essa questão da identidade é muito marcante para mim, sabe? Porque eu realmente precisei olhar para mim e dizer, e agora? Quem eu quero ser a partir de agora, assim, no sentido das roupas, né, do estilo e tudo mais. Porque eu não tinha mais a ordem, né? E é muito engraçado. A empresa que eu trabalhava, para ter ideia, no contrato, tinha todas as coisas de como a gente tinha que tá vestido, assim, né? Então, era muito forte, né? É uma área muito forte. E o quanto a gente traz isso para a vida, né? Mas é libertador. Mas é bem também, do que faz sentido pra gente, né? Eu confesso aqui, ó. Eu sou daquelas que quando eu trabalhava em escritório, empresa que não era minha, que eu era funcionária, eu era daquelas que tirava o sapato embaixo da mesa e quando levantava, botava bem ligeiro antes de sair. Muito bom. Eu tenho uma história que eu trabalhei 6 anos em empresa surf shop, então assim, é tudo muito descontraído. O dono da empresa andava de chinelo, então se eu tirasse o sapato embaixo da mesa, não tinha problema nenhum, né? Então eu carrego isso muito comigo. Assim, eu acho que a gente tem que se sentir bem, né? A Giovanise está falando, minha prof, Giovanise do Portal Vocacional, minha prof está falando, por questão de estilo e higiene, a gente há tempo não usa sapato em casa. Por isso também eu não uso sapato dentro de casa, então o chinelo para mim é o mais comum sempre, todos os dias. Mas é bem isso que a gente estava falando, né, Clary, para a gente ir encerrando, que a gente está chegando no tempo, passa muito rápido, né? Mas que a gente consiga encontrar o que faz sentido para cada um de nós, né? Eu queria que tu deixasse aí um recado final para a gente poder ir encerrando. O meu recado é assim, que a transição de carreira ela precisa ser feita com verdade, sabe? Com verdade com relação ao que essa nova carreira realmente é,
né? Como que é o dia a dia dessa nova carreira e a verdade para mim, né? Porque às vezes a gente também entra numa ciranda de ilusões numa transição. Então, a transição ela precisa ter verdade, e através dessa verdade, vem muito do autoconhecimento, fazer um plano de carreira, um plano simples, né? Um plano de transição simples, tranquilo, mas com ações que você vai fazer, você se coloca em movimento. Então, eu vejo isso, eu acho que a transição de carreira é isso, e a questão de estar disposto, estar dedicado a essa transição. Porque não existe transição simplesinha no sentido, vou lá, vou fazer. Você precisa estar preparado, você precisa estar disposto a pagar o preço de uma transição de carreira. E aí depois a recompensa, ela é maravilhosa, vale muito a pena, né? Eu em nenhum momento me arrependi, só sou muito grata a essa escolha que eu fiz lá atrás. Então, mas com muita verdade e com muita dedicação, de verdade, assim, eu realmente me dediquei ali e continuo ainda, né? Eu encaro a minha profissão com muita dedicação mesmo. E aí envolve muito daquilo que tu falou, né? De estudar, da entrega e tudo mais. Mas eu acredito muito, eu acho que a gente foi feito para ser feliz, né? E muito das nossas missões está relacionado ao nosso trabalho, independente do trabalho, do mais simples ao mais complexo. Então, que a gente possa ser feliz no trabalho também, e quanto melhores estivermos, melhor vai ser o nosso trabalho. Então, sou muito a favor das transições, mas com o pé no chão. Que bom. Eu concordo com tudo que tu disse e eu fico muito orgulhosa de te ver fazendo algo que tu escolheu fazer, de ter plantado, né, uma sementinha lá no início, junto contigo. Nossa! Né? E eu acompanhei assim, o teu início e eu vi o quanto tu é dedicada, né, o quanto tu era dedicada para a formação. A gente brincava, né, que era aluna exemplar, mas não era só brincadeira, era verdade, tu realmente é muito dedicada. Eu tenho certeza que tu também faz isso no teu trabalho e é por isso que tu tem tão bons resultados, assim, e muito provavelmente as pessoas que tu trabalha também percebem a tua dedicação, o teu empenho para tu entregar o que tu te propõe. Querida, mais uma vez, muito obrigada. Tem muito que a gente falar desse assunto, obrigada, né? A gente poderia ficar aí mais tempo falando, com certeza. Vamos combinar de falar de novo. Fico muito feliz de te ter junto comigo. Obrigada. E conta comigo para outras coisas que a gente possa. Obrigada, gratidão, prof, por ter me inspirado. Eu esqueci de trazer, mas agora eu lembrei que eu ainda tenho guardado aqui o meu crachá cheio de estrelinhas, que eu fiquei viciada em estrelinhas. Tá vendo lá meu quadro de estrelinhas? Que lindo! Eu tenho guardado e conto aí, mundo afora, que eu era viciada em estrelinhas na minha primeira formação. Sou muito grata aí, de verdade. Beijo, obrigada, Simone. Querida. Lembrando o pessoal que fica salvo depois lá no canal Escola de Descobertas. Sigam lá o canal no YouTube. Muito obrigada para todos que tiveram aí. Não consegui ler todos os comentários, mas muito obrigada pela participação de todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau. Beijo.